Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o bem e o mal, primeira parte, das perguntas 629 a 637. Na pergunta 629, que definição se pode dar da moral? O que é moral para os espíritos? E eles dizem que a moral é a regra para bem se conduzir, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então a moral ela está inscrita na lei de Deus e a lei de Deus está em nossas consciências. Com o passar do tempo, quando o homem se desenvolve, desde o primarismo até que ele desenvolve a consciência de si mesmo e a consciência do outro, ele vai desenvolvendo também, essas leis vão ficando mais claras para ele e ele vai conseguindo discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Ele sabe disso, ele consegue fazer isso. Na pergunta 630, como se pode distinguir o bem e o mal? Porque muitas vezes não dá nem para saber, ainda mais hoje em dia na nossa sociedade. O que é bem e o que é mal? Como é que a gente consegue distinguir? Saber se o que a gente está fazendo é bom? E eles respondem que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal, tudo que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Fazer o bem é conformar-se, quer dizer, resignar-se com aquilo que a gente não consegue mudar. Nós estamos aqui para nos desenvolver, para trabalhar, para aprender. Mas, muitas vezes, a vida parece que emperra o nosso caminho. E por mais que a gente se esforce, as coisas que a gente quer não acontecem. Se neste momento a gente se resignar, nós vamos sofrer menos, nós vamos estar conforme as leis de Deus, em sintonia com as leis de Deus e vamos passar pelo processo de uma maneira mais tranquila. Agora, se nós nos alterarmos, nos revoltarmos, nós estaremos então nos afastando da lei de Deus. E aí é muito fácil nos perdermos nos caminhos do mal. Na pergunta 631, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Quer dizer, o homem sabe, sozinho ele sabe, ele sente? Ou precisa de alguém para lhe dizer o que é certo, o que é errado? E eles dizem que sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então precisa crer em Deus. Para o materialista, aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita na vida depois da morte, que nós temos uma vida e continuamos a viver na imortalidade da alma, fica muito difícil de aceitar as coisas que a vida nos traz muitas vezes. É onde muita gente envereda pelo caminho do mal, faz aquilo que acha que tem que fazer, na sua revolta, na sua indignação. Na pergunta 632, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós fazemos alguma coisa achando que estamos fazendo bem, mas na verdade o resultado disso não é tão bom. E aí eles respondem que Jesus disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Quando a gente tem isso por meta, a gente não erra mesmo. Quando eu tenho dúvida, o que é que eu vou fazer? É certo, é errado? O que é que eu gostaria que fizessem para mim? O que é que eu gostaria que fosse feito se eu estivesse no lugar da pessoa? Aí não tem como errar, foi isso que Jesus nos ensinou todas as vezes que nós tivermos dúvida. Na pergunta 633, essa regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Quer dizer, o homem consigo mesmo muitas vezes não tem condições de saber. Estou me fazendo bem, estou me fazendo mal. Quando é para o outro é mais fácil.
Quer dizer, o que é que eu gostaria que o outro fizesse para mim? É mais fácil. Mas quando é com a gente mesmo, achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Kardec perguntando, olha só o que os espíritos respondem. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Deus nos diz, Deus nos informa o que é que realmente nós precisamos para nós mesmos. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. As leis de Deus. Deus nos traça leis naturais para o mundo, para o universo e para nós também. Para a fisiologia do corpo também. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Quantas coisas nos acontecem e que nós costumamos culpar a natureza, o tempo, a comida que outro fez que estava estragada, a bebida que não entrou muito bem, os nossos excessos. Todas as vezes que nós nos excedermos para conosco mesmo, até no dormir, se nós dormirmos muito, nós vamos acordar mal, nós vamos acordar indispostos. Tudo em excesso faz mal. E isso nos ajuda a sentir que caminho devemos tomar. O que é que devemos comer? O que é que eu não posso comer que me faz mal para o outro? Pode não fazer, para mim faz. Então eu tenho que me respeitar. São coisas assim que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Na pergunta 634, por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Quanta gente pensa assim. Por que Deus não criou todo mundo bom? Se Deus nos criou, por que Ele não nos criou todos bons? E eles respondem, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Se nós formos olhar a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender um pouco melhor isso. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência e, para isso, que conheça o bem e o mal. Eis porque há a união do espírito do corpo. Por que nós reencarnamos? Por que nós encarnamos? Porque estamos num corpo de carne? Porque não fazemos a nossa evolução no plano espiritual? Porque precisamos desses desafios materiais para desenvolver as várias aptidões que precisamos desenvolver até alcançarmos uma evolução maior. Na pergunta 635, das diferentes posições sociais nascem necessidades novas que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? As várias posições que o homem ocupa na sociedade, nas suas diferentes posições, nas suas diferentes profissões, nos lugares diferentes, nas culturas diferentes, quer dizer, essa diversidade, ela não está dizendo que essa lei não é única para todos? E eles respondem assim, essas diferentes posições são de natureza das coisas e conforme a lei do progresso. É natural que num planeta como o nosso exista essa diversidade de cultura, de entendimento, de posições sociais, culturais. Agora, isso não infirma a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Quer dizer, a lei é única, a lei existe para todos. Agora, cada região, se nós formos olhar, por exemplo, as leis civis que regem os países são diferentes. Em alguns, há leis que nós olhamos e não acreditamos que ainda existam leis tão retrógradas, mas existem. Só que a lei natural, a lei de Deus é única e ela se aplica a todos os lugares de uma maneira geral. Agora, o homem a interpreta da forma que quiser, do jeito que costuma ou que o seu entendimento permite. Kardec faz uma nota.
As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas. Tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A lei é única quanto ao seu princípio. A diversidade é o homem que a faz. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, o homem vai se desenvolver e ele vai, então, com o passar do tempo, perceber aquilo que é verdade, aquilo que faz parte das leis naturais, ou aquilo que foi criado pelo homem, aquelas verdades, entre aspas, que não são verdades, porque o homem ainda está muito materializado. E na pergunta 636, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E eles respondem, a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. O resultado do bem e do mal sempre vai ser o mesmo. O bem vai gerar o bem, o mal vai gerar o mal. Mas aquele que está produzindo a ação, muitas vezes, não tem consciência daquilo que está fazendo. Por isso, essa verdade, essa realidade ou a responsabilidade perante os atos que pratica, ela está de acordo com a lucidez, com a consciência, com o desenvolvimento do ser humano. Quanto mais desenvolvido, quanto mais ele sabe das leis de Deus, quanto mais ele sabe o que é certo e o que é errado fazer, mais ele é responsável por aquilo que ele faz. Na pergunta 637, será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Aqui Kardec, na época de Kardec, ainda existiam muitos povos canibais. Então ele pergunta isso para os espíritos e eles respondem, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. O selvagem não tem consciência que ele faz parte da cultura dele. Agora, atualmente, nós não temos mais povos assim tão selvagens, mas a época de Kardec ainda existia. Então isso aí é uma dúvida não só para o nosso planeta, mas para qualquer planeta. Quanto mais consciente do que está fazendo, mais ele é responsável por aquilo que faz. Porque a vontade dele, a intenção dele é que vai contar para o mundo espiritual. Kardec faz uma nota. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Depende da circunstância. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Às vezes a pessoa nasce assim, um local que dá valores, que dá uma educação ou não dá educação, e que a pessoa cresce com valores completamente errados. Quer dizer, nem por isso esse mal, ele deixa de ser o mal. Mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem esclarecido que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. A cultura, a responsabilidade, o desenvolvimento, muitas pessoas não conhecem as leis de Deus, mas conhecem as leis sociais, conhecem aquilo que deveria fazer perante a sociedade como cidadão. Tem cultura, tem desenvolvimento, tem esclarecimento e ainda assim, com todo esse desenvolvimento, às vezes em profissões que deveria ser utilizada para fazer o bem à sociedade, independente de religião. A pessoa está numa profissão onde ela
ela tem condições de fazer o bem para a sociedade, mas não faz. Utiliza essa profissão para roubar, para matar, para extorquir, ou seja, para cometer atos que ela tem consciência de que são errados. Então, assim, ela é muito mais responsável por aquilo que faz. Nós, então, vamos encerrar essa primeira parte do tema O Bem e o Mal e voltamos no próximo encontro. Muito obrigada e até lá!